Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Sessão de leitura, gente. Vamos fazer uma leitura com 3 opções. Vamos navegar um bocadinho sobre o plano espiritual, tá? A instrução para a leitura de hoje que eu recebi, para a leitura de hoje. Sobre o plano espiritual, era sobre o plantio, a colheita, é sobre situações de destino, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós estamos a colher, o que nós devemos plantar para colher mais adiante. Como tem sido o nosso plantio, o que é que precisamos saber sobre este processo a nível de plano espiritual, tá? Vamos lá, vamos escolher as nossas opções. Só um instantinho, nem sequer vou desligar a câmera, porque eu vou precisar aqui incenso para a nossa leitura, tá? Parei agora que o incenso acabou. E não podemos começar os trabalhos sem o elemento ar. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer a escolha das 3 opções. Tá? Vamos fazer a escolha das 3 opções. Primeira opção, temos aqui o alfazema. Quem se conectar com essa essência do alfazema, primeira opção. Segunda opção, o sândalo. Para quem se conectar com o sândalo, segunda opção. A terceira opção, a arruda. Arruda na terceira opção. Sândalo na segunda opção. Alfazema na primeira opção. Vou deixar aqui o incenso do alfazema para quem se conectou com esta opção. E vamos então iniciar a nossa leitura. Plano espiritual, o que é que você precisa saber sobre a sua situação a nível de plano espiritual. Vou abrir com baralho cigano e depois vamos dar sequência com o tarô. Quais são as mensagens que você necessita receber do plano espiritual sobre o seu destino, tá? Situações de causa e efeito, o que é que você andou a colher fruto do seu plantio no passado desta vida e no passado de vidas passadas, fruto das suas responsabilidades contratuais, contrato encarnatório, e quais são, vamos ver se saem orientações sobre o que você precisa semear agora, carta do Sol, sobre o que você precisa semear agora para plantar, para colher no futuro a médio e longo prazo. Vamos lá. Primeira opção, alfazema. Quem se conectou com alfazema, por favor, divindade. Para quem se conectou com alfazema. Qual é a mensagem do plano espiritual para quem se conectou com a essência do alfazema? Aqui tem situações do plano emocional em cobrança no seu interno e inconsciente. Sou de cartas de corte, eu já oriento quem está nessa leitura a fazer a mesa radiônica coletiva que tem aqui no canal, sobre harmonização do interno, do inconsciente e do subconsciente, tá? Tem a mesa radiônica aqui no canal. Quem tiver interessado, é só fazer a pesquisa interno, consciente, interno, inconsciente, subconsciente. É uma mesa radiônica bem recente. Vocês podem fazer a cura, ativar a cura aí das vossas casas. Sejam todos bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Quem está na primeira opção, vamos ouvir a mensagem. Aqui tem situações que estão a ser avaliadas ao pormenor, tá? Situações do seu passado, situações que
são energias de sofrimento e de sacrifício do seu passado que estão a ser avaliadas ao pormenor a nível de campo espiritual, tá? É necessário que você ganhe consciência, é necessário que você ganhe conhecimento de que existem situações do seu passado, seja o passado desta vida ou o passado de vidas passadas, que estão a ser avaliadas ao pormenor, tá? Para alguns, essas situações já são do vosso conhecimento. Há muitos de vocês que estão aqui no canal há muito tempo, têm acompanhado a leitura, têm feito as terapias e pelas leituras já têm conhecimento, né, sobre essas situações kármicas que estão a ser avaliadas ao pormenor. Neste momento você tem situações da ancestralidade sagrada feminina e sagrada masculina. Aqui a sagrada feminina, tá? O que pinta neste momento na sua vida são as situações da ancestralidade sagrada feminina que já estão a reverberar no seu campo, cigana, tá? É como se você, cigana, já estivesse a receber herança kármica do seu sagrado feminino, ok? No momento presente, mas veja que essas situações do momento presente são situações que vêm do seu passado. Então, muitas dessas situações que você está a viver hoje, que você já tem conhecimento que são situações kármicas, são colheitas do seu passado, estão a ser também avaliadas ao pormenor pela própria divindade, para criar uma solução para isso, tá? Do seu passado, vêm energias de sacrifício e sofrimento da ancestralidade que já estão a passar para si. Você já começa a colher as situações kármicas da sua ancestralidade sagrada feminina. Então, o que o plano espiritual traz como mensagem para si? Essas situações do seu passado, cujas informações você já tem consciência, estão a ser avaliadas ao pormenor, tá? Porque você já está numa fase, cigana, em que você já está a receber esta herança kármica, alguns dos sacrifícios e dos sofrimentos que você está a passar na vida, você recebe por herança kármica ancestral. Porque por os seus ancestrais não terem tratado, não terem cuidado, não terem curado essas frequências de sacrifício e sofrimento nos seus corpos e na sua consciência, já passa para si, já começa a reverberar na sua vida, tá? Tem aqui uma comunicação para mais para frente. São energias de maldições, podem ser energias de mandingas, de feitiçarias, de inveja, de praga, de mal olhado, tá? Aqui, cigana, é fundamental prestar atenção nas leituras, nas informações que você recebe, até mesmo intuitivamente, para saber sobre o que se está aqui a falar. São informações que vêm do seu campo emocional, tá? Plano emocional, corpo emocional, plano astral, que trazem energias de mandinga, maldições, invejas, pragas, mal olhado. Se você desconfia de alguma coisa, começar a trabalhar em terapia, o banimento dessas energias de mandinga, ok? Então, o sistema de relações está com situações kármicas que vêm do seu passado e que estão a ser avaliadas ao pormenor pela própria divindade para achar uma solução para isso. É necessário tomar conhecimento para que as soluções sejam implementadas, dizer que sim, a terapia ajuda, mas a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa ação é fundamental. É fundamental para criar uma base sólida de não repetir o mesmo padrão, de não aceitar aquilo que não nos pertence. Porque muitas das vezes, quando recebemos dívidas e cobranças kármicas, estamos a receber um padrão ancestral, mas chega um momento que toda a dívida é paga, e se nós não temos conhecimento da finalização dessa cobrança, nos é continuado a cobrar e nós continuamos a pagar por inocência, tá? As situações da ancestralidade estão a ser fechadas, tá? Vão ser fechadas com ousadia, tá? A própria divindade está a dizer que há necessidade de ser ousado no fecho das situações com a ancestralidade.
E depois, quanto a você, cigana, os empecilhos e atrapalhos que você está a ter na sua vida é exatamente por causa das situações com o sagrado feminino. Então, olhar bem, ter um olhar atento às situações do seu sagrado feminino, onde é que elas tiveram bloqueio, atrapalhos, empecilhos na sua vida amorosa, tá? Nas suas conexões, nos seus relacionamentos amorosos, e verificar bem. Para quem tem os pais vivos, é sempre bom conversar com eles e tomar conhecimento de qual foi a história deles e vocês mesmos analisarem quais foram os empecilhos e atrapalhos que originaram alguns bloqueios na vida deles, algumas dores, alguns sofrimentos que podem estar a se reverberar na vossa vida agora. Tá? Aqui no seu sistema amoroso, no seu plano amoroso, há cobranças da espiritualidade coletiva a nível de relações amorosas, há cobranças da espiritualidade coletiva. São situações aqui que carecem de um olhar comprometido, de um olhar leal, fiel, companheiro, tá? É necessário recomeçar todas essas energias de maldição, de mandingas, de invejas, de praga de mal olhado, tá? Tudo isto que está no seu sistema emocional, que é fruto de cobrança da espiritualidade coletiva, é necessário recomeçar essas energias. Olha aqui, o cigano, tá? Aqui no plano espiritual tem situações que têm a ver com as suas conexões amorosas, tá? Mas aqui tem muita cobrança da espiritualidade coletiva, tá? Por causa do sofrimento e do sacrifício do sagrado feminino. Então, o que isto quer dizer? O que acontece? Às vezes nós ativamos uma relação, às vezes nós temos, por exemplo, um parceiro que não é leal, que não é fiel, que não é comprometido, que não é, tá? E fruto deste comportamento dele a nível de sistema de relações e a nível de sistema familiar, começam a acontecer emaranhamentos na nossa vida, que são aqueles sofrimentos que o nosso parceiro causa lá fora por não ser leal, por não ser fiel, por não ser comprometido com a nossa relação, né? Nós sabemos como é que a infidelidade funciona, é a base da mentira, é a base da ilusão. E todo este cerco de mentiras e ilusões, o que é que trazem? Trazem sofrimento, trazem desgaste, trazem insatisfação. Isso gera uma frequência muito negativa, tá? Nesta frequência negativa há lamentações, e quanto mais nos lamentamos, mais pragas estamos a lançar, e quanto mais pragas lançamos, mais maldições são ativadas na nossa vida. Aí o que é que acontece? É olhar para o seu sagrado feminino e verificar se houve casos de abandono, de deslealdade, de infidelidade, de falta de compromisso, de falta de companheirismo, de amizade, tá? E ver se não é esta a causa que faz com que você hoje se conecte com relações cuja essência, a necessidade de cura, é nas energias de fidelidade, lealdade e compromisso. E muitas vezes nós nos relacionamos com homens que não são leais, que não são fiéis, que não são comprometidos, porque nós estamos numa fase da nossa vida em que nós está a reverberar-se no nosso campo as dores e os sofrimentos da nossa ancestralidade sagrada feminina. E isso faz com que nós, karmicamente, nos conectemos com homens com esta índole ou com esta má índole de não ser leal, fiel, amigo, comprometido. Por quê? Porque todo o sofrimento que nós carregamos do nosso sagrado feminino, né, vai ativar este tipo de, ou vai atrair, a palavra que eu estava a procurar é esta, vai atrair este tipo de relacionamento, e atraindo este tipo de relacionamento, o sofrimento do meu sagrado
feminino vem trazer a possibilidade de eu curar estas dores na medida em que eu começo a passar por esta cobrança kármica. Porque tudo que é dor e sofrimento é uma cobrança kármica. Eu preciso olhar para as minhas dores e dizer o porquê que eu estou a passar por isso. Sou eu a razão disso? Eu ativei isso por mim mesma? Por atitudes, comportamentos, ação, às vezes até mesmo por ser permissiva? Ou eu estou a ativar isso fruto de algum padrão ancestral? Aí, quando eu começo a ganhar consciência disso, eu começo a solucionar. Eu começo a ter maior atenção às minhas atitudes, aos meus comportamentos, às minhas ações, à minha escolha, tá? Aquilo que eu aceito receber, aquilo que eu não aceito receber, e por aí eu vou mudando todo o meu sistema, ok? O que mais, por favor? Mensagens do plano espiritual. Dizer que aquilo que você esteve a colher tem a ver com cobranças do seu passado, do seu sistema de relações. E isso está a ser avaliado ao pormenor. Mas toma atenção naquilo que você vai plantar hoje. Porque de acordo com aquilo que você quer plantar hoje, tá? Você está passando por empecilhos e atrapalhos. Você está a passar por esses empecilhos e atrapalhos porque você tem situações com a sua ancestralidade sagrada feminina que você está a fechar. Essas situações trazem dores, trazem sofrimentos, tá? Porque ninguém passa por uma situação kármica sem sofrer. As transmutações doem, tá? Isso porque elas atuam a nível de plano emocional. E sim, nos deixam magoados, nós revivemos situações que não são agradáveis, mas entretanto, cuidado com a sua aproximação, com a sua próxima atitude, porque você pode ativar aqui uma cobrança da espiritualidade coletiva por causa do seu parceiro e voltar a estar conectada a frequências de maldição, de mandingas, de invejas, de praga, de mal olhado, tá? Muita atenção. Aqui, na verdade, estas energias precisam de ser recomeçadas, tá? Para que você entre numa frequência de lealdade, de compromisso, de fidelidade, de companheirismo, de amizade. Porque é isto que está a ser trabalhado a nível kármico no seu sistema de relações. Então, verificar se no seu sistema de relações os condicionamentos e as limitações kármicas que você tem estado a passar, ou seja, os sofrimentos e os sacrifícios que você tem vivido na vida, não têm na sua base estrutural situações de falta de lealdade, de falta de compromisso, de falta de amizade. Verifique isso. E olha que a falta de lealdade não tem só a ver com traições carnais. Também pode ter mesmo a ver com eu fazer uma promessa e não cumprir, tá? Isso é desleal. Então, vamos lá. 4 de paus, tá? Em relação a toda esta situação do seu passado, esta situação no seu sistema de relações, é necessário que você se estruture, é necessário que você reúna as condições necessárias para o combate, tá? Eu não vou florear aqui para agradar ninguém. É necessário que você saiba que lidar com situações kármicas tem a ver com combater essas situações. Os conflitos, os bloqueios, as estagnações, se eu não os combato, eu não os finalizo. Ok? Eles continuam estagnados a reverberar na minha vida. Tá? Você precisa arranjar forças, energia para começar a combater essas frequências kármicas que estão no seu sistema de relações. Não aceitar, combater. Aqui tem o 6 de copas a dizer sim, ganha consciência dos seus sofrimentos e das suas lamentações para serem solucionadas, tá? Porque de nada adianta você estar a viver uma situação kármica inconscientemente ou ter consciência do que verdadeiramente no seu passado causa lamentação, causa tristeza, causa insatisfação e você não querer resolver essa situação. Você querer permanecer no mesmo é viver em desespero. Tá? O que mais? O As de Espadas. Então, abra-se para uma nova mentalidade, para uma nova consciência em relação às situações da ancestralidade e em relação àquilo que você permite que reverbere na sua vida.
tá? Ciclos ancestrais precisam ser finalizados para que eu entre em uma nova dinâmica. Muitas das vezes, o que é que não permite finalizar ciclos ancestrais? A repetição de padrão, a repetição de crenças, tá? Eu não saio daquela crença. Por exemplo, eu estou num casamento infeliz, eu não saio daquela crença de que é proibido o divórcio porque o meu sistema religioso não permite, a minha ancestralidade não permite, sabe? As crenças e os padrões, os dogmas e os paradigmas ancestrais são a causa principal para não mudar a consciência, para não aceitar novos princípios, novos valores, nova mentalidade na forma como lidamos com os desafios no nosso dia a dia. Então é necessário aceitar uma nova mentalidade, é necessário aceitar novos valores, nova consciência, se abrir a isso, é necessário querer ver o que vai além das suas dores, tá? Você pode estar a passar por um sofrimento que você diz assim, eu não compreendo como é que, ou melhor, eu compreendo, mas não entendo o porquê que eu estou nesta situação, por exemplo. Sabe, não sei como explicar, mas é como se você estivesse a passar por uma situação ilusória, tá? Em que você conhece bem a situação, ou você compreende a situação, mas não a conhece totalmente. Tá? E para você compreender bem a situação ou aceitar a situação, você vai precisar conhecer melhor a situação, tá? Sim, tem aqui tarefas do espírito a serem cumpridas. Lembra que estamos a falar do plano espiritual? Aqui tarefas do espírito a serem cumpridas em relação à espiritualidade coletiva, que está aqui a comunicar uma cobrança por mandingas, maldição, invejas, pragas, mal olhado por causa de situações do fórum emocional, tá? Então, há tarefas que você vai precisar cumprir. Você pode começar a fazer a cura da espiritualidade coletiva, tá? Acho que são duas mesas radiônicas da espiritualidade coletiva. Aí você se deixa orientar pela sua intuição, se vai ativar a primeira mesa radiônica, que é a harmonização da espiritualidade coletiva, ou se vai ativar a segunda, que é o fecho das situações harmonizadas. Não sei em que estágio você está, se você é novo aqui no canal ou não. Já agora, seja bem-vindo, deixa aí o seu like e inscreva-se no canal, tá? Tem duas mesas radiônicas. Se você é novo no canal, comece pela mais antiga. Se você já é frequente no canal, deixe-se guiar pela sua intuição. E sim, chegou a hora de acabar com as responsabilidades excessivas que estão a nível de plano espiritual, tá? Que estão a nível da sua frequência, do seu corpo espiritual, aqui a serem cobradas desde paus, é a finalização com o recomeço de todas as energias em lealdade, em compromisso, em fidelidade, em amizade, ok? Sabe aquelas relações em que você diz, mas eu estou numa relação e eu não sou exigente, eu não peço muito. Eu só peço que me tratem bem, que me respeitem, que sejam leais, fiéis, comprometidos, amigos. Mas você não está numa relação dessa e não é só por causa da sua escolha. É também por causa de processos da ancestralidade sagrada feminina, tá? Que reverberam esses processos na sua frequência e por causa disso você ativa conexões com pessoas que precisam trabalhar a lealdade, o compromisso, a amizade, tá? E o que acontece? Ativar esse tipo de conexões e relacionamentos traz para o seu campo físico todas as dores e todo o sofrimento que a sua ancestralidade sagrada feminina também já passou. Tá? Para quê? Para dar uma oportunidade de curar essa situação. Aí é você quem está a receber essa informação, quem deve começar a ativar essas curas. Tem também a mesa radiônica do sagrado feminino. Você também pode harmonizar o seu sagrado feminino conjuntamente com a harmonização da espiritualidade coletiva. Ok? Então é isso. Lembrar sempre que no seu sistema familiar as situações kármicas estão a reverberar de acordo com as leis do karma, tá? A lei da causa e efeito.
Se aconteceu lá no passado, se foi plantado no passado, é colhido agora, tá? Então, aquilo que eu plantei é aquilo que eu colho. E para que a justiça seja feita, é fundamental que você reúna as forças necessárias. É necessário que você reúna as qualidades, as virtudes, as competências necessárias para ir travar esta batalha, para ir cumprir esta missão, tá? Aqui nós temos um 3 de copas. O 3 de copas traz energia de reunião, de celebração, tá? Então, é necessário você saber que o conhecimento vai trazer a possibilidade de solucionar as situações. Então, aqui é como se o seu sofrimento e trabalhar o seu sofrimento e a sua a cabeça o seu sacrifício, tá? Trabalhar as energias de sofrimento e sacrifício no seu sistema de relações vai fazer com que você se reúna com a sua ancestralidade, tá? Vai fazer com que você compreenda melhor, com que você aceite melhor os processos da sua ancestralidade, ok? Depois aqui nós temos, então, finalizar os processos da ancestralidade com uma nova consciência, com uma nova mentalidade, vai trazer, então, novas oportunidades, novas possibilidades, tá? Aqui nós temos novamente a carta da lua, tá? A cigana faz parte do ciclo, nós ocuparmos o lugar da ancestralidade, nós somos a descendência, então é normal que muitas das dores não curadas pela nossa ancestralidade passem pelo nosso sistema para poderem ser finalizadas, curadas, fechadas, tá? É uma cobrança da ancestralidade, da espiritualidade coletiva mesmo, tá? Isso tem a ver com o sistema de relações, isso tem a ver com as relações amorosas que nós ativamos. Você vai precisar conciliar a sua vida prática, a sua vida física e a sua vida espiritual para começar a equilibrar as situações das suas tarefas espirituais. O que acontece aqui? É fundamental saber que você tem as bases necessárias para atuar a nível de plano físico e a nível de plano espiritual. Aqui é uma situação que você não pode só atuar espiritualmente falando, tá? A nível de plano físico, você é chamado a atuar com atitudes, comportamentos e ações que levem, tá, a um movimento de toda essa energia como o cumprimento de uma tarefa, tá? De nada adianta só a teoria, a prática precisa ser implementada. E sim, aí você entra em uma fase que a nível de plano emocional, as exigências, as cobranças, a responsabilidade excessiva é finalizada, tá? Rei de Ouros, você assume o seu lugar aqui, tá? Você amadurece, assume o seu trono. O que acontece com esta situação, gente? A nível de plano espiritual, é um chamado também para tirar a ancestralidade sagrada feminina, neste caso, a sagrada feminina do caminho, e você basicamente se tornar o herdeiro, tá? Agora, torne-se um herdeiro com maturidade, torne-se um herdeiro com sabedoria, torne-se um herdeiro sem repetição de padrões, sem condicionamentos e sem limitações, tá? Porque os dogmas e paradigmas da ancestralidade que criaram todo esse sistema de dor e sofrimento que agora você está a passar, precisam ser cortados, precisam ficar para trás. Vou abrir aqui o oráculo
das mensagens das constelações familiares para quem se conectou com esta primeira opção. Qual é a mensagem da constelação familiar para quem se conectou com esta primeira opção, por favor? Passado, presente e futuro. Qual é a mensagem da constelação familiar de quem se conectou com esta primeira opção? Não dá muito jeito de embaralhar, são 250 cartas, são 250 mensagens da constelação familiar. Vamos lá. Primeira opção, mensagem da constelação familiar. Passado. Abraço a cura como um ato de amor por mim mesmo. Abraço a cura como um ato de amor por mim mesmo. Essa é a mensagem da vossa constelação familiar para as situações do passado que precisam bem ser curadas. São karmas no vosso sistema de relações que estão a ser avaliados ao pormenor. Para o presente, perdoar traz paz e liberdade. Tá? Perdoar traz paz e liberdade. Atenção que eu sou sempre apologista de que perdoar não é esquecer. Tá? Perdoar traz paz e liberdade. Então, perdoe, se liberte e siga em frente. Esta é a mensagem para o seu presente. Mensagem para o seu futuro. Encerramentos trazem paz e liberdade. Encerramentos trazem paz e libertação, tá? São situações que precisam ser encerradas para que você esteja disponível para novas oportunidades a nível de plano amoroso, novas oportunidades que trazem relações sem todo este condicionamento de pragas, de invejas, de mal olhado, de maldições, de mandingas, situações que entram no seu sistema amoroso por causa de deslealdade, infidelidade, falta de compromisso, falta de amizade. Então, são situações aqui que você precisa avaliar. São situações que você está vivendo no seu presente. Tem cobranças da espiritualidade coletiva sagrada feminina por causa dessas dores que vocês partilham no vosso sistema de relações e que reverberam no sistema, no plano amoroso. Já indiquei as curas, cura do sagrado feminino, cura da espiritualidade coletiva. Para quem é novo, a cura mais antiga. Para quem já tem estado a fazer esse processo, siga a sua intuição, se é para repetir a cura antiga ou se é já para passar para o fecho, para as finalizações. Mas aqui tem uma carta de fecho da ancestralidade. Pode ser que para a maioria de vocês seja para ativar a cura do fecho das situações com a espiritualidade coletiva, tá? Para outros, também tem uma terceira cura que tem a ver com, acho que é a harmonização de todas as situações kármicas que nós recebemos por sistema de relações, por relacionamentos amorosos, tá? Também uma mesa radiônica recente que temos aqui no canal, quem tiver interessado e sentir que é esta cura que deve ativar, tá? À vontade. Gratidão a todos. Vou passar para a segunda opção. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos. Vá lá. Segunda opção, quem se conectou com o sândalo. É assim, ali está em inglês, sândalo. Bora lá, mensagens do plano espiritual para quem se conectou com a segunda opção. Qual é a mensagem para quem está na frequência da segunda opção, o sândalo? Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like. Sejam bem-vindos a este canal de harmonização e terapia. Bora lá, gente, da segunda opção. Fortes. Padrões repetitivos. O que mais para a segunda opção? Padrões repetitivos que precisam entrar em fluidez.
integração na luz, vem a fluidez, abertura de possibilidades. Para os bloqueios, segunda opção, mensagem do plano espiritual. Olha, está a ser avaliado ao pormenor. As dívidas e cobranças kármicas, não. As situações kármicas, tá? Que necessitam entrar em fluidez. Então, do seu passado, tem situações de sacrifício e sofrimento, tem karmas que precisam entrar em fluidez. Se precisam entrar em fluidez é porque esses karmas estão estagnados. E situações estagnadas causam estagnação na nossa vida também, tá? As soluções existem, tá? Lealdade, compromisso, fidelidade para implementar essas soluções. Muitas vezes nós conhecemos a solução, mas nós não estamos comprometidos na implementação desta solução, tá? A foice, a necessidade de corte no plano amoroso, tá? É mais ou menos a mesma história da primeira opção. São situações no seu passado, situações kármicas que geraram sacrifícios e sofrimentos que hoje estão a ser avaliadas ao pormenor, tá? Essas situações estão estagnadas e precisam ganhar fluidez. As soluções aqui são na base de ser comprometido, de ser leal, fiel, companheiro, tá? É necessário fazer cortes a nível de plano amoroso. Então, nós temos situações de destino que precisam ser trabalhadas com ousadia, já receberam uma nova orientação, essas questões de dívidas e cobranças kármicas, tá? Ou seja, do seu passado vem uma frequência de dívida e cobrança kármica, tá? Que são situações muito antigas, são situações de destino. Uma situação de destino é algo que já reverbera no nosso sistema ancestral há muito tempo, ok? Essas situações de dívida e cobrança kármica que já reverberam no seu sistema há muito tempo, já receberam uma nova orientação para serem trabalhadas com ousadia, ok? Aqui, o que precisa entrar em fluidez são os emaranhamentos. Toda a energia emaranhada a nível de plano espiritual precisa entrar em fluidez, porque está a estagnar a sua vida. Se uma energia emaranhada a nível de plano espiritual enrola todas as situações e não permitem que se levem, você aqui não vai mudar de nível de vida também, você não vai mudar de ciclo. Você vai estar a repetir o mesmo ciclo over and over again. Tá? O que precisa ser solucionado são as situações do sagrado masculino que estão a gerar perdas. Então, além de estarem a gerar perdas, elas estão a gerar também necessidades, carências. Aqui tem uma frequência de desgaste, tá? Perdas, desgaste, abandonos, necessidade, carência, falta de oportunidade, falta de compromisso, falta de, ok? Tristezas, lamentações, são energias que vêm da frequência dos ratos. E esta energia vem do seu sagrado masculino e precisa ser solucionada, tá? Cigana, é necessário ser leal, fiel, comprometida em finalizar as situações negativas do sagrado masculino que reverberam no plano espiritual. Se você está passando por desgastes, se você não tem energia de começo de vida, começo de negócio, começo de relacionamentos, se você não tem uma energia que te lança na vida para uma nova etapa, para novos sonhos, para novas metas, para novos objetivos, se não lhe aparecem oportunidades na vida, é porque o seu sagrado masculino está desgastado. A sua energia de lançamento de jornada, a sua energia de iniciativas, a sua energia de ousadia mesmo, está aqui fechada em cobrança kármica, tá? Não há essa energia, porque essa energia está em perda.
é o que a energia dos ratos nos traz. Ela está em perda. Então é necessário solucionar esta situação, criando um movimento, um fluxo de movimento em tudo que é energia emaranhada. Eu acho que eu trabalhei os emaranhamentos em mesa radiônica aqui no canal, tá? Deve ter aí alguma mesa radiônica que fala de emaranhamentos. É esta terapia que você deve começar a atuar. Aliás, tem uma mesa radiônica que fala de emaranhamentos causados pelo sagrado masculino. Então, é nesta terapia que você deve continuar a atuar. Dizer também que quem tiver interessado em terapia particular, tá? O meu número está sempre na descrição do vídeo. Quem tiver interessado, envie mensagem por WhatsApp. Eu terei o maior prazer em responder. Ok? Então, a nível de hoje, há situações, há karmas negativos do seu sagrado masculino que você precisa solucionar. E para solucionar isso, você precisa ser comprometida, você precisa ser leal, dedicada, fiel, companheira, tá? Porque isso está a gerar muita perda na sua vida. No futuro, nós temos a necessidade de ganhar consciência do que deve ser cortado na sua vida, tá? Há situações que precisam ser finalizadas na sua vida e tem a ver com responsabilidades do contrato encarnatório no que toca ao seu plano amoroso. Olha, no fundo do deck nós temos a espiritualidade coletiva, tá? Então você nesse momento, a nível de contrato encarnatório, está a passar por situações que têm a ver com processos kármicos do seu plano emocional. São situações que você recebe do sagrado masculino emaranhado, do sagrado masculino em karma, em cobrança, em dívida e cobrança kármica e em perda, em energia de abandono, em energia de carência, de necessidade, de tristeza, tá? São energias kármicas, são energias que causam, que vêm de processos de emaranhamento e que estão no plano espiritual a precisarem que você, cigana, trabalhe com comprometimento a solução dessas situações, tá? São situações do seu passado, de vidas passadas, e são situações que precisam ser resolvidas para que, a nível de contrato encarnatório, seja cortado cobranças da espiritualidade coletiva que estão na ordem do seu plano amoroso, tá? É como se você não conseguisse ter novas conexões amorosas, porque a espiritualidade coletiva não permite, enquanto você não resolver os emaranhamentos, as dívidas e cobranças kármicas e as energias de perda, de sacrifício e sofrimento que o seu sagrado masculino tem ativadas a nível de plano espiritual e que são situações do passado, de vidas passadas, tá? O que mais para a segunda opção? Mensagens do plano espiritual. Segunda opção, o que mais? Vou dar abertura à leitura dos signos para o mês de junho, tá? Nunca mais foi feito. Já recebi a autorização da divindade para fazer a leitura deste mês de junho, que é importante também por causa da carta do Sagrado Conselho Kármico, tá? Então, vamos lá. Fiquem atentos aqui no canal para as leituras dos signos. Aqui nós temos o 6 de espadas, então é você a ir cumprir o dever. No passado você fez esta ação, tá? Você se preparou para ir cumprir obrigações que tinham a ver com finalizar com ousadia as situações de destino, as situações de dívidas e cobranças kármicas de destino que estavam a gerar sacrifícios e sofrimentos na sua vida. Aqui nós temos o Cavaleiro de Copas, então foi necessário um amadurecimento das suas emoções, tá? Para lidar ou entrar em contato com toda a energia emaranhada, que precisava estar em fluidez. Então, um amadurecimento emocional foi necessário,
tá? Aqui nós temos o Rei de Paus. É necessário, neste momento, uma boa proteção espiritual e um bom mestre orientador para lidar com essas situações de karma negativos do seu sagrado masculino, tá? O 2 de copas, você vai precisar fazer uma conexão divina, tá? Para receber a proteção, a instrução, a orientação necessária para lidar com toda a perda que existe a nível de plano espiritual e que reverbera na sua vida hoje aqui na terceira dimensão, tá? Cigana, você vai precisar fazer aqui uma conexão com a sua hierarquia de luz, tá? Conheça a sua harmonia. Ok? Conheça a sua harmonia. Prepare-se para conhecer a sua luz hierárquica, tá? Porque é necessário aqui uma conexão com a sua luz, com a sua espiritualidade de luz hierárquica, para finalizar esses processos de emaranhamentos do seu sagrado masculino a nível de plano espiritual. Aqui no canal tem a mesa radiônica de conexão com o seu Eu Sou. Então, busque aí e comece a fazer essa terapia da conexão com o seu Eu Sou, tá? Aqui nós temos a estrela, necessidade de curar, tá? Necessidade de saber quem você é, de se descobrir, de ir em busca da sua luz. E nós temos, então, o 5 de copas, as lamentações, as decepções, o choro, a mágoa, a lamentação, toda essa frequência que está a nível do seu contrato encarnatório por causa de processos amorosos que precisam ser curados, que precisam ser conhecidos para serem curados, tá? Com a proteção da sua luz, da sua conexão divina. Então, para ir cumprir esta obrigação, você precisa receber novos valores. Você precisa receber novo conhecimento. E esse novo conhecimento vem dessa conexão com a sua divindade, tá? É necessário fazer aqui desapegos, tá? O desapego traz maturidade, o desapego exige maturidade. É necessário saber que para desapegarmos temos que ter maturidade e confiança de saber que Deus fecha uma porta e abre uma janela. Que se nós estamos a ser obrigados a desapegar de algo, é porque não nos pertence mais, é porque já cumpriu a obrigação que tinha que cumprir e lá bem mais à frente do caminho tem algo melhor para nós. Então você vai precisar de desapegar de todas aquelas emoções que faziam com que você estivesse num centro de emaranhamentos, tá? Você conta com uma proteção divina que lhe vai auxiliar nesta jornada de finalização dos seus processos, das suas responsabilidades espirituais para com o seu sagrado masculino. E sim, você vai receber desta conexão com a sua hierarquia divina uma nova frequência energética que lhe vai auxiliar a trabalhar com compromisso, com lealdade, os seus processos com o seu sagrado masculino, ok? Depois nós temos o 8 de paus. Curar vem da transmutação, vem da mudança. A mudança traz finalizações conscientes, tá? Você vai receber conscientemente, vai receber conscientemente finalizações de processos na sua vida, com cura, com libertação, e você vai estar aqui à disposição, porque essa é a palavra certa, tá? Você vai estar à disposição da sua divindade, da sua hierarquia de luz, é aqui, da sua hierarquia de luz, Deus Apolo, a dar o comando da sua vida, a dizer, olha, em relação aos seus processos amorosos no seu sistema, no seu contrato encarnatório, eu dou as ordens e você cumpre para podermos finalizar com tudo que é carência, necessidade, falta, choro, lamentação, decepção, expectativas falsas, tá? É sobre o comando da sua hierarquia de luz que você finaliza com seu choro, a sua lamentação, a sua decepção a nível de plano amoroso, ok? No fundo do deck nós vamos ter o 6 de copas, o passado, tá? Olha, são lamentações, são decepções do seu passado em cobrança
da espiritualidade coletiva. Então, gente, vai trabalhar aí na mesa radiônica. Aqui no canal tem, para quem não está a ser acompanhado por terapia privada, vai trabalhar o sagrado masculino e vai trabalhar as curas que falam de emaranhamento, corpo emocional, plano astral. Também tem curas no sistema arturiano, ir na playlist do sistema arturiano de cura multidimensional e encontrar as curas que falam sobre o plano astral, tá? Para começar a harmonizar o plano astral, o seu corpo emocional e o seu sistema amoroso, tá? Então é isso. Bora lá deixar o like, se inscrever no canal. Quem tiver interessado em terapias privadas, o meu número está na descrição do vídeo. Deixar mensagem por WhatsApp. Vou para a terceira opção. Ainda na segunda opção, tá? Ainda a segunda opção. Vou tirar aqui mensagem, tá? Vou tirar mensagem das constelações familiares. Tirei na primeira opção, vou tirar também aqui. Vamos lá, segunda opção. Mensagem da constelação familiar para quem se conectou com a segunda opção. Saíram 3 cartas, eu vou aceitar, tá? Honro o passado e o que veio antes de mim, tá? Honro o passado e o que veio antes de mim. Depois temos a carta, reconheço a sabedoria que herdamos do passado. Reconheço a sabedoria que herdamos do passado. E na terceira mensagem, que revela as intenções do futuro, libero-me de lealdades que não me servem mais. Libero-me de lealdades que não me servem mais. Então, gente, honro o passado que veio antes de mim. Tudo aquilo que eu fiz antes, né? E tudo aquilo que veio antes de eu ser quem eu sou hoje, precisa ser honrado. Porque graças a tudo isso que eu me tornei, graças a essas vivências e experiências que eu me tornei quem eu sou hoje. Então eu honro o passado que veio antes de mim. Reconheço a sabedoria que herdamos do passado. Reconheço todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a experiência, toda a vivência que eu herdei do passado, tá? Reconheço quem eu sou hoje. Libero-me de lealdades que não me servem mais. É a carta do corte, tá? É você e a sua hierarquia divina, certo? Divina. A fazerem então os cortes, as finalizações com o seu passado, para que você se liberte dessas lealdades que não lhe servem mais, porque fazem parte de um plano ilusório e você já está numa condição de consciência divina amadurecida para trilhar novos caminhos, novas etapas com a sua espiritualidade. Agora sim, vou passar para a terceira opção. Mas antes vou anotar aqui a nova minutagem, tá? Bora lá. Terceira opção, Arruda. Quem se conectou com a Arruda, vamos para a nossa terceira opção. E na terceira opção, mensagens do plano espiritual. Para quem está na frequência da terceira opção, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Leitura com tarô, vamos abrir com o baralho cigano, o Gilded Lenormand. Bora lá, esta é a terceira opção. Qual é a mensagem do plano espiritual para quem está na terceira opção? Mensagem da ancestralidade, tá? Eu vou buscar aqui. Mensagem do plano espiritual para quem se conectou com a terceira opção. Conexões em empecilhos e atrapalho a nível do plano espiritual, tá? Ganhar conhecimento do que se tratam essas conexões. Bloqueios, causam bloqueios também.
e perdas, tá? Vamos ver. Mudanças positivas, tá? No seu passado houve mudanças positivas. Na sua casa, seja a nível de casa interna ou seja a nível do seu lar, tá? Plano físico. Aqui você passou por mudanças positivas na sua vida. Gente, você passou por mudanças positivas e ativou uma repetição de padrão? É isso mesmo? Tá? O que se passa aí? Olha, ancestralidade. A ancestralidade está em repetição de padrão aqui no presente. E isto gera empecilhos e atrapalhos, tá? Então, é como se você tivesse caminhado e todo o sacrifício e sofrimento que você fez gerou uma mudança positiva na sua vida que trouxe estruturação. E de repente, no presente, você está com empecilhos e atrapalhos porque você ativou uma repetição de padrão que isso tem a ver com falsas, que coloca a ancestralidade na mesma situação antes ou que lhe coloca numa situação de repetição de padrão, de padrões ancestrais, tá? É como, isso tem a ver com falsas promessas. É como, por exemplo, você dizer, olha, se eu conseguir um emprego, eu vou a Fátima a pé. E de repente você consegue um emprego e já não tem tempo para ir a Fátima a pé e começa a trabalhar e vai adiando. E isto gera aqui uma situação de empecilhos e atrapalho na tua vida. E isto é só um exemplo bem leve que eu estou a dar da situação, tá? No teu futuro, tem a necessidade de elevar as energias espirituais, tá? Tem energias espirituais que precisam ser elevadas aqui. Então, para tudo aquilo que você se comprometeu no seu passado, que gerou esta mudança positiva estruturada na sua vida, você precisa se comprometer, tá? Você vai precisar cumprir aquilo que você se comprometeu com a espiritualidade, para que a espiritualidade lhe criasse uma base sólida. Porque hoje você corre o risco de repetir um padrão ancestral por qualquer coisa que você não cumpriu, tá? No sistema familiar, houve mudanças positivas, tá? Essas mudanças positivas foram trabalhadas para trazer crescimento, para trazer expansão, para trazer prosperidade. Já está mais que no tempo divino de, na sua casa interna ou no seu lar, começar a trabalhar as energias de mandingas, maldições, feitiçarias, tá? As energias de maldições. Está mais que no tempo divino de, na sua casa, seja interna ou externa, começar a trabalhar isso. Para vocês da terceira opção, ativem a mesa radiônica que fala sobre o interno, o inconsciente e o subconsciente. Eu acho que foi uma das últimas mesas radiônicas que foi feita aqui no canal. Então, aproveitem ativar essas curas, tá? Porque houve uma mudança positiva a nível familiar, houve um crescimento. Só que o que acontece? Acho que você, no teste, escorregou na barra de sabão, tá? Está a ser comunicada uma repetição de padrão ancestral. Aqui a ser comunicado, é uma repetição de padrão ancestral que pode gerar empecilhos e atrapalhos a nível profissional, é uma repetição de padrão que está aqui feita para gerar estagnações, tá? Hoje são empecilhos e atrapalhos, mas cuidado para não voltar a entrar em estagnação na sua vida por causa desta repetição de padrão ancestral. É necessário elevar todas as energias de sacrifício e de sofrimento da ancestralidade e que estão em emaranhamento a nível de plano espiritual. Olha o que sai aqui, o karma, tá? São as energias de sacrifício e sofrimento com as quais você se comprometeu criar uma mudança positiva no seu sistema familiar para que estivesse bem estruturado antes de você faltar com a sua palavra. Tá? Aqui houve alguma quebra de alguma promessa que fez com que uma repetição de padrão ancestral possa voltar a causar na sua vida estagnações. O que a energia pede? Que você eleve toda a energia de sofrimento e de sacrifício que estão emaranhadas a nível de plano espiritual. São situações kármicas,
tá? Você ainda está a lidar com situações kármicas que estão no tempo divino, ou melhor, que já receberam uma nova orientação de serem finalizadas. Acho que você não finalizou algum processo e mudou para outro, ou voltou atrás na sua palavra, ou não cumpriu com alguma situação, tá? O que mais, por favor, para esta terceira opção? Para a terceira opção, o que mais? Aqui, em relação à situação, a divindade pede que você se comprometa em elevar as energias de sacrifício e sofrimento. Porque levar essas energias de sacrifício e sofrimento da ancestralidade é que vai fazer com que se trabalhe no plano espiritual os emaranhamentos que estão em dívida e cobrança kármica. Ainda estão em dívida e cobrança kármica, tá? Olha, 2 de espadas, situações da ancestralidade. Aquilo que você não quer ver existe. Mesmo que você não queira ver, existe. Existem conflitos ancestrais. E é nisto que você deve se focar antes de criar uma mudança no seu sistema familiar, tá? Porque de nada adianta eu estar a construir uma casa em terreno que não é firme, não é sólido. Em areia movediça não se constrói casas, tá? Aqui tem um conflito ancestral que você precisa olhar antes de você formar o seu sistema familiar, tá? A carta do mundo. É necessário finalizar na sua casa interna e no seu lar, aqui a nível de mundo físico, tudo que tem a ver com mandingas, invejas, pragas, mal-olhado, feitiçarias, maldições. Isso precisa ser finalizado, a carta do mundo, tá? Finalizar esta etapa antes de construir o seu lar, porque senão toda essa energia vai consigo, tá? Se não está finalizada, se o conflito não foi fechado, toda essa energia continua a reverberar na sua vida. Então nós temos aqui um 4 de ouros. O 4 de ouros pede desapego, tá? Você vai precisar desapegar de tudo que tem a ver com repetição de padrões ancestrais. A mensagem que eu recebo é que você é quem finaliza as relações, as repetições de padrões ancestrais. É na sua geração que a repetição de padrão ancestral finaliza. Então é você quem tem que fazer o esforço de fechar este grande ciclo de maldições, de mandingas, de feitiçarias na sua casa, no seu lar, para que esta repetição de padrão cesse. Aí sim você vai poder criar a mudança positiva no sistema familiar e entrar para uma relação familiar sem amarras, tá? Aqui nós temos o 8 de espadas. Limitações, condicionamentos, estagnações, dogmas, paradigmas que vêm de cobranças das moiras, tá? Na verdade, das freias, as freias, tá? Sagrado feminino em cobrança, por situações que o sagrado masculino fez. Então, aqui você até está com a sua divindade, mas as cobranças que estão a ser ativadas aqui, a sua divindade não vai poder se intrometer, tá? Não é que a sua divindade não esteja presente. Está presente a sua espiritualidade de proteção. Está lá, está aqui, Deus Apolo. Você aqui no meio e as freias aqui a cobrarem. Então, as freias causam limitações e condicionamentos na sua vida, estagnações, e a sua divindade está lá, a olhar você a passar por tudo isso, porque quem tomou a decisão de não cumprir com o que devia ter cumprido a nível de sistema familiar foi você. Aí avalia qual é a decisão que você tomou e voltou atrás. Tá? Porque aqui sinto que alguém tomou uma decisão e voltou para trás. Rainha de Paus. Então havia um compromisso. A Rainha de Paus é alguém comprometida com a sua divindade. Ela tem a proteção divina para cumprir as tarefas que ela precisa cumprir. Tá? E não são poucas as tarefas da Rainha de Paus. São tarefas espirituais que são de extrema importância para todo o seu reinado. Então, é o que eu disse, você é aquela quem veio finalizar um padrão ancestral a nível de sistema familiar.
Por isso, cumpra com as suas obrigações. Nesse momento, a sua obrigação é elevar toda a energia de sacrifício e de sofrimento do seu sistema, para que você, então, possa usufruir com segurança e proteção de tudo, todas as benesses, todas as graças do plano familiar e financeiro. Tá? Você tem boas perspectivas aqui, financeira e material. Só que você tem que cumprir com a sua parte. Você tem que criar as transformações necessárias a nível de plano espiritual. Ok? Mais uma vez, Deus Apolo, a dar aqui o veredito. Você deve cumprir com as suas obrigações ancestrais primeiro, tá? Antes de pensar em si mesma. Cumpra com as suas obrigações ancestrais, porque se você não cumpre com essas obrigações, você vai incorrer a repetir o mesmo padrão da sua ancestralidade. O que gerou sofrimento à sua ancestralidade vai gerar a si. As carências e necessidades que eles tiveram, você vai repetir o mesmo padrão, e você é aquela que tem o apoio da sua hierarquia e a proteção para não repetir isso. Ok? Temos aqui um 4 de ouros. Tá? Então é necessário, o 8 de ouros, perdão. É necessário trabalhar a finalização desses processos de mandinga, maldição, feitiçaria, inveja, praga, mal-olhado, tá? Que está na sua casa e que está no tempo divino de terminar isso. Seja forte e mantenha o seu foco, mantenha o seu ritmo na finalização das suas obrigações, tá? A divindade aqui traz uma frequência de espera, sinceramente falando, eu vou lhe dizer uma coisa. Qualquer que seja a decisão que você tomou, volta atrás, tá? Porque a divindade está aqui a preparar algo muito bom para si, e é como se você dissesse, mas vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Tá? Você se precipitou em alguma decisão que você tomou e você está aqui a repetir padrões, ok? Mas a divindade está aqui a dizer, desapega, tem fé, tem esperança, que nós estamos a preparar algo muito bom para si. Mas se você confiar, tá? E cumprir a sua tarefa, ok? Abertura de possibilidades. Toda esta frequência estagnada na sua vida, toda esta cobrança, está aí por alguma razão. Está aí para que você consiga olhar outras possibilidades, além daquela que lhe limita e que lhe condiciona a vida. Tá? Existem outras possibilidades. E a sua divindade só está à espera que você veja e que você ative essas outras possibilidades. Porque o livre-arbítrio é seu. Ok? Olha, as escolhas, os enamorados. Então, faça uma escolha comprometida. Faça uma escolha onde você se compromete em cumprir as tarefas que você se comprometeu para com a sua ancestralidade. Você se comprometeu em elevar toda a frequência de sofrimento e de sacrifício do seu sistema familiar. Então, cumpra a sua tarefa porque você tem boa abertura e boa proteção divina para cumprir essa sua tarefa, tá? Aqui, as lamentações, os choros e as mágoas que estão emaranhadas a nível de plano espiritual precisam ser mudados, modificados, tá? Precisam ser avaliados. 5 de copas, choro, mágoa, lamentação, tristeza, decepção, todas essas frequências que foram causadas por emaranhamentos, tá? E que estão a reverberar na sua vida, precisam ser trabalhadas. Estão a nível energéticos e essas frequências podem impossibilitar a chegada do seu 10 de ouros. Se você não cumprir a sua tarefa, se você não fizer escolhas para trabalhar toda esta frequência de carência, necessidade, falta, de tristeza, de empecilhos, de atrapalho, de estagnação, de emaranhamento a nível de plano espiritual, você não vai receber o seu 10 de ouros, porque você vai estar a repetir um padrão ancestral que não vai permitir que você alcance o seu merecimento, tá? Aqui nós temos um 9 de espadas, cuidado para não se arrepender, ok? Cuidado para não se arrepender por ter tomado uma decisão imediata que só lhe vai trazer uma satisfação espontânea. Espontânea não, instantânea,
tá? A decisão que você tomou pode lhe trazer somente uma satisfação instantânea. Lá à frente, você pode se arrepender e dizer: se eu soubesse. Cuidado. Bora lá. Sistema de constelações familiares. Qual é a mensagem para esta terceira opção? Sistema das constelações familiares. Qual é a mensagem para quem se conectou com a terceira opção? Finalizo com amor e paz interior, tá? Finalizo com amor e paz interior. Então, saiba finalizar com este passado. Saiba finalizar este passado, tá? Liberto-me do peso da culpa para seguir em frente. Liberto-me do peso da culpa para seguir em frente. Aqui há uma culpa. Alguém não cumpriu com a sua palavra. É como se você tivesse dado a sua palavra, a sua promessa no seu sistema familiar de resolver alguma situação espiritual e você não acabou de resolver. Você simplesmente deu as costas ao seu compromisso. Liberto-me do peso da culpa para seguir em frente. Tá? Então é fundamental para você libertar-se do peso da culpa, você tem que cumprir a sua palavra, tem que cumprir a sua promessa, tá? Encerro com gratidão e alegria no coração. Aí sim, quando você encerrar esta etapa, este compromisso, você vai estar grata e com alegria no coração. Encerro com gratidão e alegria no coração. É assim que deve ser, tá? É assim que deve ser. Devemos honrar os nossos compromissos. Se você se comprometeu com a sua ancestralidade em cumprir com algum dever, com alguma obrigação, você deve cumprir, porque senão eles vão bloquear a sua vida, tá bom? Gratidão a todos. Namastê. Nos vemos numa próxima ocasião. Gratidão.